Boa noite. Eu estou curioso aqui da frente, porque esse lado aqui tem tanta gente e esse aqui tem tão pouca. Eu estou achando assim que... eu estou achando que nós precisamos fazer algo nessa noite aqui para melhorar. Eu sei que tem muita gente. Primeiro, desse lado eu vou convidar para vir mais para frente. E desse lado, os que estão atrás, eu quero convidar para fazer companhia a esses. Por favor. Aê! E quem estiver lá atrás, chegue mais para perto. Essa noite vai ser uma noite de fervor do Espírito Santo aqui. Amém? Amém. Eu quero convidar o Edivaldo aqui. Dá o outro microfone para o Edivaldo. O Edivaldo é animado. Vem aqui comigo. Faz a oração para a gente iniciar, abrir a palavra de Deus. Muito bem. Irmãos, que Deus seja louvado que você está aqui. Independente da chuva, do tempo, mas nós estamos aqui, tá bom? Se você pode nos joelhar, vamos nos prostrar de joelhos e vamos juntos falar com Deus. Senhor Deus, como é bom, Senhor, estar nesse lugar reunido com os irmãos. Sabemos, Senhor, que é momentos muito felizes que nós passamos junto aqui nesse lugar. Nesse momento, a gente poderia ter escolhido estar em outro lugar, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós escolhemos estar aqui. E não é em vão a gente estar aqui. Esses irmãos, amigos, convidados que estão aqui, possam sair daqui saciado, porque teve um encontro com Deus. O irmão vai abrir a palavra, mas a palavra não é dele, é do Senhor Jesus. Apenas ele é o instrumento do Senhor. E nós somos os ouvintes, que estaremos ouvindo, e esse ouvir faz nós crescermos espiritualmente. Obrigado, Senhor. Abençoe aqueles irmãos que não poderão, ou que estão a caminho, aqueles que não podem estar aqui, mas que Deus sabe todas as coisas. Que nós que estamos aqui, possamos sair daqui fortalecidos pelo poder da palavra. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Amém, então. Vamos abrir a palavra de Deus? Nós vamos ler duas leituras nessa noite. Uma leitura está em Mateus 10. Uma leitura está em Mateus 10. Ô Edivaldo, foi bem que você pegou esse coração. Nós queremos continuar orando pelas pessoas que estão vindo. Edivaldo, dê esse coração para aquela senhora lá, que a gente quer orar por ela, para ela deixar aqui um pedido de oração, os dados. E eu acho que nós não temos mais coração, será que tem por aí? Mateus 10, o versículo é o 5 e o 6, nós vamos ler. Vamos ler o versículo 5 e o 6. Todos encontraram? Muito bem. Mateus 10, versos 5 e 6 diz assim, podemos ler? Todos encontraram? Diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a primeira leitura, e essa primeira leitura eu quero que você preste muita atenção. Isso aqui Jesus está enviando os seus discípulos, e está dando as seguintes instruções, não entreis em casa não tomei rumo aos gentios, nem entreis em casa de samaritano, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. A segunda leitura está em Mateus 15, a partir do verso 21. Mateus 15, a partir do verso 21, que diz assim, Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Diz assim, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava:
Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que eu disse a vocês, preste atenção nessa leitura. Ele, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, ela, porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão da boca dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como que queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Meus irmãos, essa é a palavra da salvação para nós nessa noite, amém, irmão? Amém. Que leitura, né? Leitura. Se não conhecêssemos Jesus, a gente ficaria assustado, né? Alguns momentos da leitura parece que Jesus está realmente dispensando a mulher. Muito bem. A primeira leitura, Jesus escolhe os 12 discípulos e os envia. E diz assim, ó: não tomei rumo aos gentios, nem entrei em cidade, em casa de samaritanos. Essa ordem de Jesus é cumprindo uma profecia. Jesus veio primeiramente para Israel, para restaurar Israel, e Israel seria o povo ao qual Deus confiaria a pregação do evangelho ao mundo. Então a primeira oportunidade era para o povo de Israel. Mas Jesus insistiu com eles até onde pôde. A segunda leitura aqui, ele vai para um lugar onde, ali as terras de Tiro e Sidom, foi uma região onde os filhos de Dan ficou com aquela herança. Foi uma região que logo se degradou. No tempo de Jesus, isso era um lugar aí terrível. Aqueles lados ali de Tiro e Sidom, era um lugar onde o inimigo reinava. E Jesus vai então até aquele lugar, né? E uma mulher vem atrás dele, pedindo: Senhor, por favor, minha filha está endemoniada. E ela aqui enfrenta, a primeira coisa que ela enfrenta, o silêncio de Deus. A Bíblia diz que Jesus não disse palavra nenhuma. Deixa eu dizer para você, você alguma vez na vida já enfrentou o silêncio de Deus? Parece que você ora, parece que a sua oração não sai do teto, né? Poucas pessoas não passou por essa experiência. E se você não passou, qualquer momento você vai passar. Eu já passei. Não uma nem duas vezes, mas eu já passei. Eu me lembro que 2015, mais ou menos, foi um dos piores anos desde que eu estou no Evangelho. Foi terrível. E depois a gente pergunta, mas por que isso aconteceu? Eu me lembro que eu estava ali na cidade ali próximo de São Roque, Mairinque, me lembrei agora. E naquele tempo a gente ficava dentro da igreja, a gente ficava pousado na igreja. E eu estou ali dentro da igreja para iniciar um evangelho de 21 dias. Gente, me deu uma sensação, e naquele momento eu senti o que é depressão. Nunca tive depressão, mas os momentos que eu passei ali, eu senti o início de uma depressão. É terrível. Alguém aqui já teve depressão? A sensação é de abandono, né? A primeira sensação. Parece que tudo está contra você.
E eu, naquele sentimento, pregando o evangelho, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Que sensação ruim é essa? É uma sensação assim terrível, parece que as coisas estão vindo sobre sua cabeça e você está sendo amassado. E depois, analisando, eu fui perceber o porquê daquilo. Eu ia visitar uma mulher na sexta-feira e acabei não indo porque aconteceu algo terrível. Na sexta-feira ela me liga, por favor, não venha aqui em casa, porque minha geladeira pegou fogo e a cozinha também pegou fogo. Depois eu fui saber, o nome dela está para vir à mente. Depois eu fui saber que além dela ser espírita, ela me contou isso dos lábios dela. Ela deitava e o inimigo vinha, e se ela tivesse descoberta, cobria ela. E ela achava isso bom. E ela contou a ele, às vezes passava a mão, acariciava o cabelo. No dia dela preencher a ficha, na hora de assinar, ela estava tremendo, assim, ó. A caneta caía da mão, eu botava na mão dela, caía. A sensação, ela tremia toda. Ela dizia assim, não vai acontecer nada comigo. Eu dizia para ela, não vai, fica tranquila, assina. Shirley, o nome dela, eu lembrei agora. A Shirley. E eu falei, Shirley, quando você assinar essa ficha, o inimigo nunca mais entra na tua casa. E foi por isso que eu passei. E aí, eu visitei ela na semana seguinte, vim para casa, que eu vim um dia em casa, eu vim para casa, estou deitado na minha cama em casa, que a parte de baixo é sala e cozinha, em cima é os quartos, e o inimigo abriu a janela do segundo andar, ele abriu com toda a força e bateu no canto. Quando a janela bateu no canto, a minha esposa assustou. Quando ela assustou, eu falei, não, fica calma, tranquilo. Ela falou assim, você viu? Eu falei, vi. Mas logo ela voltou a dormir. Eu não consegui dormir. E naquele momento, eu comecei a conversar com Deus, né? Depois que ela dormiu, eu comecei a conversar com Deus. Gente, a visão que eu tive foi interessante. Estava tudo escuro, mas havia um muro de tijolo em volta da minha cama, e os anjos de Deus estavam voando assim. Não foi uma visão, foi só uma sensação, mas parecia nítido. Nítido, isso. Depois de passar isso, eu voltei para Marinque, comecei a orar, perguntando a Deus por que aquela depressão. Aí pronto, não ouvi mais. Parecia que a minha oração não fazia sentido, parecia que os meus pecados atrapalhavam, e foi um dos momentos que eu enfrentei o silêncio de Deus. Bom, mas aqui a leitura diz que Jesus não disse nenhuma palavra, mas ao contrário, os discípulos foi quem se manifestaram. E os discípulos agora dizem, Senhor, manda ela embora, manda ela se calar. Ela está perturbando, ela está atrapalhando o culto. E sabe, e quando eu olho para esse relato, eu começo a ver as coisas negativas que está acontecendo com essa mulher, que primeiro ela enfrenta o silêncio de Deus. Depois ela enfrenta o desprezo dos discípulos. Sabe, eu não vou ser muito crítico, não. Mas muitas pessoas que estão na igreja, por esses dois motivos, iria embora, abandonava a igreja. Mas há outra coisa que que chama muito mais atenção. No verso 24, Jesus diz assim, ó, não fui, mas Jesus respondeu, depois que o discípulo despede ela, Jesus diz assim, ó, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, para quem já enfrentou o silêncio de Deus e o desprezo dos discípulos, no ouvido dela vai soar assim, ó,
Eu não fui enviado para cananeu, eu vim para judeu. Eu não vim para cananeu. É mais ou menos isso que ela tá ouvindo. Porque ele disse, eu não fui enviado para cananeu, eu fui enviado para judeu. Irmãos, o que é que está acontecendo? Porque quem está falando é Jesus. Jesus é o Salvador do mundo. Não faz diferença para Jesus se você é cananeu, ou se você é judeu, ou se é samaritano. Não faz. Se você é adventista ou é da Assembleia de Deus, ou não tem religião nenhuma. Para Deus isso não faz diferença. Mas o que é que Deus quer ensinar aqui? Porque ele está aproveitando alguém que tem uma meta, que sabe o que quer, para dar um grande exemplo em uma multidão. Na verdade é isso que ele está usando aqui. Porque Jesus leu o coração e Jesus sabia que ele podia falar o que falasse, que essa mulher não ia deixar, porque ela tinha uma meta. Era que a sua filha fosse curada. Sabe o que isso traz para nós hoje, irmãos? Será que você tem uma meta? Será que você tem uma meta a atingir nessa vida, ou quem sabe na vida eterna? Porque a vida sem meta não faz sentido nenhum. Quando a gente não tem meta, o patrão não pode nem falar uma palavra mais alta que diz, então me manda embora, porque você não tem uma meta. Quando você tem uma meta, você suporta o patrão, você suporta sol, chuva, você suporta o que for, porque você tem uma meta. E nessa vida nós precisamos ter meta. E eu não sei qual é a sua, mas essa mulher eu sei, ela agora então ela ouve Jesus dizer que não veio para cananeu, mas sim para judeu. E se não bastasse, a Bíblia diz que ela chega até Jesus e prostou aos pés dele e disse, socorre-me. Depois de ouvir o silêncio de Deus, depois de ouvir o desprezo dos discípulos, depois de ouvir Jesus dizer que não veio para ela, que era cananeia, e agora não faz sentido. Ela era para virar as costas e ir embora e procurar a solução em outro lugar. Mas ela faz o contrário. Ela chega até os pés de Jesus e prosta. E diz, socorre-me. A palavra socorre quer dizer que é urgente. Quer dizer que é imediatamente. A palavra socorre vem de pronto socorro. Você não precisa fazer ficha, você pode entrar direto. Mas ela ouve dos lábios de Jesus, agora, olha só. Então ele respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Gente, agora eu sou pronto a dizer, metade da igreja ia embora. Se eu visse isso do primeiro ancião daqui, se eu visse isso do pastor, metade ia embora. Chamar de cachorro, depois de ouvir a rejeição dos discípulos, o silêncio de Deus, depois de ouvir dizendo que não veio para ela, veio para os judeus, e agora chama de cachorro. Jesus disse, não é bom tomar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas a resposta dela agora surpreende. Ela contudo replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmão, olha, eu creio que a multidão ficou assim, estarrecida. Metade da multidão estava querendo tomar as dores daquela mulher ali. Concorda? Metade da multidão estava com vontade de dizer, Jesus, não faz assim, não humilha. Jesus não estava humilhando, Jesus estava testando. Jesus estava usando esse teste para alcançar o coração de muitos. Porque ele disse, olha, na primeira leitura que nós lemos, ele disse assim, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em casa de samaritano. Ide somente primeiro à casa das ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher agora responde, sim, Senhor.
Eu passei anos para entender esse texto, mas anos mesmo. Não entrava na minha cabeça, tinha algo aqui que não encaixava. Vi muita gente pregar isso aqui, mas não encaixava, tinha algo mais. E eu me lembrei de uma história, quando eu tinha 8 para 9 anos de idade. Acho que foi o Espírito Santo que me lembrou dessa história. A gente morava no Pará, meu pai ele tinha desfeito de uma terra que a gente tinha em uma localidade e comprou em outra, perto. A distância assim de uns 5 a 6 quilômetros. A gente vendeu uma terra pequena, comprou uma maior com água e meu pai estava muito feliz. Passado algum tempo, a gente estava instalado e tudo, ele resolveu voltar lá para a gente visitar os antigos amigos, né? A gente foi naquele dia, não me lembro o dia, não, faz muitos anos. Eu tinha 9 anos no máximo. Hoje eu estou com 19, então faz muito tempo, né? 19 anos de pregação do Evangelho. Muito bem. E aí a gente visitou, passou aquele dia, visitava um amigo e outro, e eu me lembro que eu ganhei um cachorrinho. Era um cachorrinho muito bonito, muito fofinho, assim. Era um vira-lata, naquele tempo não tinha muita raça, né? Era um vira-lata, mas era um cachorro muito bonito. E a gente, quando é criança, se encanta com os animais. Trouxemos aquele cachorro para casa, e meu pai passou a ensinar aquele cachorro. E aí foi que eu descobri que meu pai tinha um dom, descobri depois de muitos anos, né? Que meu pai tinha um dom para ensinar os animais. E tinha. Meu pai, ele ensinava um cavalo de levantar a pata e cumprimentar uma pessoa. Ou botar a pata em cima de uma cadeira. Eu vi ele fazer muitas vezes isso. E ele ensinou aquele cachorro, mas ele ensinou de uma maneira muito especial. Eu me lembro que na hora do cachorro comer, o cachorro ele colocou o nome de galgo. Na hora dele comer, a comida era colocada no terreiro. Lá a gente chama de terreiro. Não é de macumba não, mas lá no Pará chama de terreiro. Colocava aquilo lá, aquela comida. E o que tem na roça? Porco, galinha, peru, pato, aquelas galinhas tofraco, que a gente chamava. Tinha tudo aquilo, mas tinha de monte. Você imagina quando botava aquela comida para ele? Aquilo começava a encostar, porco, galinha, até animal. Mas ninguém comia. Ele não deixava. Encostava no máximo, ele espantava. E ele só comia quando dizia uma palavra. Tinha uma palavra-chave. Meu pai deixava, ensinou desde pequenininho a fazer isso. Eu me lembro quando ele era pequenininho, meu pai dizia essa frase. Quando ele estava olhando a comida, que ia encostando a galinha, meu pai dizia assim para ele, olha o inimigo. Rapaz, ele saía com tudo. Minha mãe ficava brava com meu pai por causa disso. Que às vezes ele feria os animais por causa disso, né? E ele só comia quando meu pai dizia assim, tá pago. Aí pronto, aí ele comia. Mas se não dissesse a palavra, ele passava o dia inteiro vigiando aquela comida e não comia. Às vezes os animais é mais obediente do que a gente. Isso eu nunca mais vi na minha vida, mas isso eu presenciei várias vezes. Mas havia uma coisa de extraordinário que me fez eu lembrar desse texto, dessa resposta dessa cananeia. Meu pai, ele não bebia, ele não era um beberrão, mas ele bebia assim, digamos que num ano 3 vezes, no máximo. Era muito esporádico, mas quando ele bebia, ele bebia. E aí, quando ele bebia, ele não voltava para casa, porque se ele chegasse em casa, ele apanhava. Porque minha mãe era uma baiana, mas vou te falar, viu? Ela era baiana mesmo. Então, naquele dia que ele bebia, que ele chegava, ele passava a noite em algum lugar. Ele deitava lá no meio do... digamos que ele chegava próximo de casa 1 quilômetro. Deitava lá em algum lugar. O cachorro, ele fazia o seguinte. Ele sabia onde meu pai estava, ele vinha até a fazenda, latia aqui, voltava lá, e daqui, às vezes, a gente escutava o latido dele e sabia onde meu pai estava. Minha mãe não deixava ninguém pegar ele.
Meu pai, ele dormia lá. Mas o cachorro passava a noite fazendo esse trajeto, sabe? Animal nenhum não encostava, pessoas estranhas não encostavam. Meu pai dormia lá e ele à noite vigiando. Mas ele vinha também aqui, na fazenda. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem ganhou esse cachorro? Foi eu. O dono dele era eu. Mas na cabeça daquele cachorro, quem era o dono dele? Meu pai. Interessante. Você sabia que pode ter 7 ou 8 pessoas dentro de uma casa? Um cachorro vai escolher uma pessoa. E a pessoa que é o dono dele. Essa mulher está dizendo para Jesus o seguinte. Jesus está dizendo, eu não vim tomar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela diz assim, Senhor, o Senhor é o meu dono. É isso que ela está dizendo. Jesus está comparando a fidelidade de um cachorro para seu dono. Jesus está comparando que aquela mulher tem fidelidade, apesar de ser uma cananeia, ela sabe quem é o dono dela. E a resposta dela é isso. Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está dizendo em outras palavras, o Senhor é meu dono. Olha a resposta de Jesus depois disso aqui. Grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Irmãos e amigos, nós precisamos saber quem é o nosso dono. Nós precisamos deixar claro quem é o nosso dono. Tem que ficar claro isso. Porque existe um ser também que acha que é o seu dono. Ou você acha que ele não acha isso? Nós, para nos tornarmos dono de Cristo, primeiro, temos que ter meta. Segundo, temos que passar por provas. Essa mulher foi provada diante de uma multidão que, quem sabe, um de nós virava as costas e ia embora. Olha, rejeita o silêncio de Deus, o desprezo dos discípulos. Depois Jesus disse que não veio para ela. Chama ela de cachorro. Mas ela tinha uma meta. Nós só vamos chegar no céu se tivermos uma meta. Ninguém vai para o céu se for esporadicamente. Eu aceitei o evangelho e... Não é assim. Tem que ter meta. Sem meta, a vida cristã não tem sentido. Qual é a sua meta? Eu me lembro que em 2017, depois de alguns anos nessa vida de pregar o evangelho, e me ausentando muito da minha família, porque às vezes o evangelho exige mesmo, eu tomei uma decisão, tinha tomado uma decisão. Eu falei assim, olha, eu acho que a partir de 2018 eu vou fazer outra coisa. Chega, eu não consigo ir numa reunião dos meus filhos. E em 2017 aconteceu algo trágico que marcou muito. A minha filha, que é o meu xodó, foi ordenada, não, ela foi desbravadora, colocou o lenço nela e eu não pude estar presente. Investida, né? Rapaz, aquilo doeu, hein? Mas doeu em mim. A minha esposa não viu não, mas sozinho eu chorei. E eu falei com Deus, esse ano acho que vai ser o último. Mas sabe, você quando prega o evangelho, quando você vê decisões das pessoas, isso vira algo que você não consegue mais deixar. E eu falei, Senhor, se o Senhor não me der uma resposta, eu não vou continuar mais. E eu me lembro que naquele ano o departamental Delmiro chegou para mim em outubro e falou assim, Nogueira, você precisa dar a sua decisão, que nós precisamos fazer a agenda de 2018. Eu falei, sim, pastor, espera um pouquinho, eu vou dar a decisão. E ele estava me apertando, de vez em quando a mensagem, Nogueira, você vai continuar? E eu estava no penúltimo evangelho,
no penúltimo evangelismo, lá na igreja do Santa Rita. Era um sábado, eu me apresentei, e na parte da tarde não tinha JA, mas eu precisava esperar porque uma comissão ia se reunir para decidir os nomes que vinham para a minha mão. E eu já estou esses 2 meses brigando com Deus. Senhor, cadê a resposta? Cadê a resposta? E eu estou sentado de frente da igreja do Santa Rita, lá no Itapevi, tem uma pedra. Eu estou sentado em cima da pedra e dando uma de coitadinho, né? Dizendo assim para Deus, Senhor, está vendo? Eu estou aqui, eu poderia estar lá com a minha família, nessa hora na igreja, no JA. O senhor vê que não tem mais, não dá mais. Meus filhos estão crescendo, eu não consigo acompanhá-los. E estou ali meio que chantageando Deus. Aí sai uma irmã Constância, me lembro o nome dela. Ela sai de dentro da comissão, ela ainda diz as palavras, a comissão está demorando demais. Passou por mim, olhou eu sentado naquela pedra e falou, você quer dar um estudo comigo? Eu falei, opa, vamos. Entramos no carro dela, saiu, e ela começou a me contar. A pessoa que nós vamos dar estudo é uma senhora da congregação, ela está já há 40 anos na congregação. E meu pensamento já começou aquela coisa assim, já negativa, né? Eu já estava negativo. Ela falou assim, quando nós começamos a dar estudo para ela não levantava mais da cama. Ela não fazia mais a necessidade sozinha. Quando nós tínhamos que dar o estudo, na metade do estudo, virar ela para o outro lado. Quando ela se cansava, a gente virava e ela foi tomando os estudos. E a irmã Constância disse assim, nós já estamos no 19º estudo. E aí ela fala algo que me alegrou. Ela disse assim, mas agora ela já está assistindo sentada na mesa. Ela já vai no banheiro sozinha. Aí a irmã Constância falou assim, mas não foi só os estudos, nem a oração não. Nós também começamos a dar alimentação mais saudável para ela. A gente começou a ir na própria, lá tirar o alface, as verduras lá do pé e dar para ela sem agrotóxico, né? Então uma coisa foi calhando com a outra. Cheguemos no estudo. Conversando, chegamos lá no estudo. A senhora que nós fomos dar o estudo, muito alegre, muito animada, já estava sentado na mesa, o esposo dela também já estava ao lado. E a irmã Constância disse assim, ó, você passa o estudo. Falei, tudo bem. Passei o estudo, normal, passei um estudo, caprichei no estudo. Ela gostou, e aí nós levantamos para orar para sair, e ela disse assim, na hora da oração ela parou assim, para aí, eu tenho que te contar um sonho. Eu falei, opa, gosto muito de sonho, porque isso é ilustração, né? Ela falou assim, olha, eu me lembro que há 10 anos atrás, eu tinha um ateliê, e aí eu percebi que dentro da casa dela um monte de máquina encostada, né? Na hora que eu entrei eu percebi, como se fosse realmente... Eu ganhava muito dinheiro, eu era bordadeira, cheguei a bordar muitas peças para os Estados Unidos. Mas um dia eu tive um sonho. E ela disse assim, eu estava deitado na minha cama e eu sonhei que chegou um ser até mim. E ele veio até mim muito bem vestido, muito bem trajado, um sapato tudo impecável, mas não consegui ver o rosto dele. E ele disse assim, olha, isso que eu estou contando é verdade, e eu tenho o endereço dessa pessoa se você quiser confirmar. Ela disse assim, esse ser chegou para mim e falou o seguinte, se você fizer tudo que os pastores da Universal e da Mundial te disser, eu te faço mais rica do que Antônio Hermídio de Moraes. Ela falou, como? Ele repetiu, se você fizer tudo, veja bem, ela está na congregação.
Se você fizer tudo que os pastores da Universal e da Mundial te mandar, eu te farei mais rico do que Antônio Hermídio de Moraes. E a irmã Anália, lembrei o nome, a irmã Anália, então ela disse que deu 3 passos para trás e falou, e quem é você? E disse que ele falou assim, você falou assim, olha, já que eu vou te ajudar, é claro que eu tenho que dizer para você quem é meu nome, né? Tudo bem, eu vou dizer para você quem sou eu. Eu sou Satanás. Ela falou, não quero não. De maneira nenhuma, pode afastar, não quero. E ela sai afastando, não quero, e ela acorda. Naquele momento que ela acorda, a TV está ligada. A TV do quarto dela está ligada, ela está deitada na frente e o marido no canto. E quando ela olha para a TV, está Satanás fazendo um culto dentro da TV dela. E ela agora acorda, balança o esposo dela, acorda, vai lá desligar, e ele levanta o que é, vai lá desligar, e ele levanta meio com sono, vai lá, tenta desligar a TV, não consegue, aí puxa o cabo da tomada e desliga a TV. E ela disse que depois, passado um tempo, ela sonha de novo. E ela sonha o seguinte, que ela vê de novo aquele ser. E aquele ser agora diz assim para ela, olha, porque você não aceitou o que eu te propus, eu vou acabar com você. Eu vou destruir você financeiramente do jeito que você quiser, do jeito que você pensar. E ela diz assim, você não pode me tocar, porque eu sou de Jesus. Ele diz que aquele ser pega então um garfo muito grande, e vem até ela assim, e agora ele começa a crescer, e de cima para baixo ele manda aquele garfo nela. Ela diz que no momento apareceu uma varinha na mão dela. Ela pega a vara e põe assim, e aquele garfo agora bate naquela varinha, e aí explode. E aquele ser vira um pau seco caído assim, ó, dentro da casa dela. Ela para e me diz assim, irmão Nogueira, eu não vou tirar minha roupa para você ver, mas meu marido está aqui de lado. Eu tenho a marca aqui nas costas, da onde o garfo triscou. Eu falei, eu acredito em você, irmã Anália, eu acredito. E o marido dela confirmou, tem. As 2 marcas onde só triscou, porque a varinha impediu dele cravar nela ali. E ela disse agora que ela começa a pegar aquele pau seco e puxar para fora de casa, joga lá no meio do terreiro de novo, tá bom? Chama quintal, né? Quintal. E ela pega aquela varinha e começa, e diz que era um pau podre, seco, esfarelando. Aí ela olha, tem uma multidão assim em volta, ó. Pastores, eu não gosto de falar isso, porque parece que a gente está falando de outras religiões, não é. Eu vou falar de uma maneira mais, pastores, padres, um monte de pessoas religiosas de todos os meios estão olhando em volta, e ela aqui, cutucando aquela varinha e acorda. Terminou os estudos, nós oremos, e eu falei, irmã Anália, eu volto aqui no sábado seguinte, para te dar o próximo estudo. Tudo bem, concordou. Fomos, a Constância foi me levar, ficava na igreja. No sábado seguinte, teve batismo na igreja, demoramos, não dava tempo para dar o estudo. Fizemos, até dava, mas fizemos umas visitas antes. A Constância falou assim, nós temos que ir orar lá, pelo menos orar com a irmã Anália. E fomos para orar. Chegamos lá, a Constância falou, irmã, não vai dar mais tempo de dar o estudo, mas a gente veio orar com a senhora. Tudo bem? Tudo bem. Eu percebi que ao entrar ali, ela ficava me olhando muito. Sabe, que você percebe quando a pessoa está te olhando muito mesmo, de jeito assim, diferente. E aí,
a gente leu um texto bíblico, na hora da oração, ela falou, não, para, eu tenho que contar um sonho. Aí eu falei assim, irmã Nália, no próximo sábado a gente volta aqui e você me conta esse sonho. Ela falou, não, tem que ser hoje. E a Constância estava com pressa, o Vitor, que veio com nós nesse dia, também estava com pressa. Não, irmã Nália, deixa o problema. Não, tem que ser hoje. Eu falei, gente, senta, vamos ouvir. Ela começou dizendo assim, olha, eu sonho muito. Mas há 8 anos atrás, é engraçado que ela colocou a data. Há 8 anos atrás, eu tive um sonho. Um anjo veio até mim e falou assim, olha, você tem vontade de conhecer além desse céu astral? Ela falou, tenho, claro que tenho. Ele falou, pois eu vou te mostrar. E a irmã Anália disse que o anjo pegou ela então pelo braço e eles voaram. Passou desse céu, chegou num lugar. E ela disse que percebeu um lugar muito bonito, de muita paz, muita relva verde, flores saindo da relva. E ela está olhando tudo aquilo, maravilhada daquilo, quando o anjo mostrou para ela, está vendo aquele portão lá? Ela, sim, estou vendo. Você quer ver o que tem além daquele portão? Ela falou, claro, quero. O anjo então pega ela pela mão e se dirige até aquele portão. Quando chega no portão, uma pessoa que está dentro abre. E ela percebeu agora um chão todo de prata. E alguém com aquela varinha na mão, aquela varinha que ela se defendeu e que ela futucou a madeira, com aquela varinha escrevia no chão o nome de pessoas. Ela tentou entrar, o anjo, a pessoa que estava lá dentro falou, não, você não pode entrar aqui ainda. Ela falou, mas por quê? Porque seu nome não está aqui, pode olhar. Ele olhou e percebeu, verdade. Mas a pessoa que estava dentro falou, mas eu posso escrever o seu nome aqui. Ela falou, não, deixa eu escrever, eu sei bordar, eu sei fazer. Não, você não pode escrever. A irmã Nália, ela para o sonho e diz assim, olha, você sabe quem é aquela pessoa que estava lá dentro com a varinha na mão? Era você. Quando ela falou isso, eu comecei a pescar a minha vida até 8 anos. E 8 anos atrás, sabe onde eu estava? Em 2017, há 8 anos, era 2009. 2009 eu estava na Cracolândia, morando na rua. Como era possível? Como era possível isso? Sabe que Deus, Ele escreve o futuro? Porque eu que tinha que levar aquela mulher para aceitar a Cristo. E ao ser batizada, eu me lembro no dia do batismo dela. Eu me lembrei que o nome dela estava sendo escrito, não lá no chão, mas no livro da vida. Sabe, irmão, nessa noite eu não quero que você olhe para trás, mas eu olho o que Deus tem lá no futuro para você. Era um morador de rua que não tinha esperança nenhuma. Eu já estava há 3 anos na rua, comendo lixo, acordando de manhã e procurando naqueles baldes de lixo o que comer, dividindo comida com rato. E Deus estava me escrevendo na história dele. É por isso que essa mulher, depois de ser rejeitada, de ser humilhada, de ouvir o silêncio, de Deus dizer que não veio para ela, ela disse, Senhor, não existe mais, o Senhor é meu dono. Eu pertenço ao Senhor. Sabe, meu irmão e minha irmã, não sei como anda a sua vida, não sei. Mas Deus sabe.
E se você está sentado no banco dessa igreja hoje, é porque você já entrou para a história de Deus. Você já está nessa história. E Deus tem coisas maravilhosas para fazer, usando você, como ontem nós falamos aqui, que você é o santuário de Deus aqui na terra. Então, quando Deus chama para que você aceite o Evangelho, para que se torne membro da igreja, Ele está apenas querendo que você seja feliz. E eu imagino a surpresa da irmã Nália lembrar de um sonho que eu estava dentro dele. Quando eu disse para ela aceitar Jesus, ela falou: eu vou fazer o quê? Você já estava escrito? O que eu posso fazer? A irmã Nália morreu em 2018. Ela deitou na cama e não acordou. Mas vai acordar na eternidade. Vai acordar. Volte para casa hoje sabendo que você tem um dono. Um dono maravilhoso, que às vezes vai silenciar para você. Às vezes você vai orar e ele não vai responder. Às vezes você vai enfrentar o desprezo de uma igreja, de um membro de igreja, como ela enfrentou o desprezo dos discípulos. Às vezes você vai ouvir dizer que Jesus não veio para você. Às vezes você vai ouvir. Às vezes as pessoas vão te tratar como um cachorro. Mas lembra, o cachorro também é fiel. Seja fiel a Deus como o cachorro é ao seu dono. E que essa semana seja uma semana de um grande reavivamento na nossa vida, viu? Mas lembre, tem pessoas nessa vida que só você vai alcançá-lo. Se você não for, quem sabe o Edivaldo vai dar um trabalho danado para trazê-lo para Cristo. Mas se você for, uma palavra sua, você traz ele para a igreja. Porque está escrito na história isso. Amém? Querido Deus e eterno Pai, obrigado por estarmos aqui, obrigado por este momento, pela Tua palavra e por sentirmos a Tua presença. Te pedimos agora que nos leve até nossos lares e que as bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre nós, que o Senhor possa derramar copiosamente, Senhor. Por favor, não somos merecedores, mas quem sabe necessitamos muito delas. Mas não viemos aqui por isso, viemos aqui para Te adorar. Esse foi o único intuito. Se o Senhor quiser nos abençoar, nos abençoe. Se não quiser, por favor, nos protege. E nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.